Olá minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos tier ranking das leituras, de todas as leituras que eu fiz em 2025. É o quinto ano que eu gravo este vídeo. Dá para perceber que eu gosto muito deste tipo de vídeos. Eu já pus aqui no computador as capas dos livros todos que eu li no ano passado, que foram 65. Já tinha aqui as capinhas todas. As categorias vão ser as mesmas dos anos anteriores. Eu tenho mantido sempre as categorias. Para relembrar, da melhor leitura para a pior leitura, temos É para isto que leio, né? Aquelas leituras mesmo espetaculares. Seguido de O meu coração sorri, Não aquece nem arrefece. Às vezes temos leituras que não aquecem nem arrefecem. O tempo volta para trás. Espero que não tenha muitas aqui nesta categoria, acho que não vou ter. E quem autorizou a publicação disto? Quando a coisa descamba mesmo. Eu acho que, não sei, tenho a sensação que este ano vai ser difícil conseguir encaixar algumas obras em qualquer uma destas categorias. Não sei, tenho esse pressentimento. Vamos lá ver. Então, já aqui temos o meu tier ranking para este ano e as capinhas todas. Que emoção! Então vamos lá. Isto não é por ordem de leituras, eu carreguei as capas todas de uma vez e isto ficou numa ordem aleatória. Mas, já que eu tenho aqui em segundo lugar o Na Terra dos Outros, do Manuel Abrantes, eu vou começar por aí porque foi a minha primeira leitura do ano e foi uma leitura espetacular. Eu amei esta história desta mulher. Nós acompanhamos aqui uma mulher ao longo da vida dela, praticamente toda, desde que era muito pequena. Ela nasceu numa família muito pobre e ela foi obrigada a começar a trabalhar cedo e foi mandada para fora, para uma terra que não era a dela, para trabalhar na casa de uns senhores, e ela trabalhou a vida toda como empregada. E é uma história lindíssima, 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 que eu disse logo no início do ano que era um dos meus favoritos do ano, logo em janeiro. E manteve-se. Eu não sei, eu ainda não olhei para as obras que li, para ver tipo o meu top 10 ou algo desse género, ainda não fiz esse exercício. Vou fazer depois, quando acabar este vídeo, não é? Mas este está no topo de certeza, é para isto que leio. Depois também li no início do ano o Ernestina, do José Rendes de Carvalho. O Ernestina também gostei muito, é uma obra, é um romance com caráter autobiográfico, em que o autor nos descreve a infância dele enquanto filho único, a viver com os pais, com os avós, como é que foi toda aquela dinâmica familiar eles viviam no norte do país, algures. Tive uma infância muito peculiar, para dizer o mínimo, e gostei muito, muito, muito de acompanhar esta história. Eu não sei se lhe dei 4 ou 5 estrelas na altura, mas também não interessa agora. Interessa o sentimento que eu tenho relativamente a estas leituras em janeiro de 2026, não é? Já foi lida há um ano. Mas eu diria que é para isto que leio. Foi uma leitura muito, muito prazerosa. Depois, The Whispers, de Ashley O'Drain, que em Portugal se chama Rumores. É um thriller que eu também gostei muito. Acompanhamos a história de várias mulheres, com vidas muito diferentes, mas elas vivem, acho que no mesmo bairro, algo assim. De alguma forma conhecem-se. E é um bocadinho uma história... É o lado um bocado mais obscuro da vida de cada uma delas, aquilo que elas tentam não deixar transparecer, o lado negro, que nos mostra que nem tudo é o que parece, as pessoas não vivem propriamente as vidas que nós achamos que vivem. Fala aqui muito da maternidade, situações com filhos, casamentos, uns mais, outros menos felizes. Foi uma história muito interessante, gostei muito de acompanhar a vida destas mulheres. Vai aqui para O Meu Coração Sorri. Depois da Anne Patchett, li The Dutch House, a casa holandesa. O feedback, acho que já toda a gente ouviu falar desta obra, não é? É muito positivo, então eu tinha expectativas relativamente altas. Mas o que eu fiquei a perceber ao longo deste ano é que Anne Patchett não é propriamente uma autora para mim. Ela escreve bem, as histórias são interessantes de escrever, mas não é autora para mim. Gostei da história, vai aqui para... Estão a ver, está aqui entre Não Aquece Nem Arrefece e O Meu Coração Sorri. Eu gostei, mas acho que a narrativa é tão lenta. É a história de 2 irmãos, eles ficam sem o pai e sem a mãe, em momentos distintos da vida, mas acho que ainda estavam dependentes e acabam por fica só a madrasta, e a madrasta é uma madrasta má, que
que acaba por lhes tirar tudo o que consegue, não é? O pai tinha conseguido angariar muito dinheiro, ele era um homem bem-sucedido e eles, enquanto filhos eram herdeiros, deveriam ter direito à casa e uma série de coisas, e a madrasta ficou-lhes com tudo. E eles crescem com aquela mágoa e é a história deles dois, a relação deles dois, a forma como eles lidaram com tudo o que aconteceu na infância e na adolescência. Vai aqui para o meu coração sorrir. É uma história interessante, mas não me deixou uau, ok? Da Claire Keegan temos esta história pequenina, mas muito, muito, muito grande. Small Things Like This. Pequenas Coisas Como Estas, é o título na edição de Portugal. Uma história muito bonita, muito, muito, muito bonita. Bonita, é uma história dolorosa, vá. Passa-se na Irlanda, numa pequena aldeia, vila, na Irlanda. E vai buscar factos históricos da Irlanda que são reais. Têm a ver com umas instituições, supostamente de solidariedade, que supostamente que ajudava jovens mulheres de famílias mais privilegiadas, mulheres que viviam com dificuldades, que tinham engravidado fora do casamento, e supostamente ajudava, acolhia estas mulheres e ajudava, mas a realidade, estas organizações instituições eram geridas por freiras, isto tinha tudo o aval da igreja, mas a verdade é que não havia aqui nada de muito religioso. Estas mulheres eram muito maltratadas. Elas perdiam os filhos, ficavam sem os filhos, e narra a história de uma dessas mulheres. É muito, 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 muito triste. Mas vai aqui para... é para isto que leio, uma história mesmo tocante e bonita. Depois temos aqui outra história da Claire Keegan. A capa está muito pequenina, eu acho que se chama The Forester's Daughter. Também é uma história tocante de um casal que não vive um casamento propriamente feliz, de todo. Há ali muitos ressentimentos, há ali muita coisa que devia ter sido conversada, deviam ter deitado cá para fora, e isso não aconteceu, e isso ao longo dos anos traz problemas. E é a história da filha também deles, daquilo que eu me lembro. A capa tem a menina com o cão, e é triste só o que é que acontece aqui nesta família também, por culpa dos adultos, enfim. O meu coração sorri. Da Chimamanda, eu li o Notes on Grief. Foi uma obra pequenininha que a autora escreveu motivada pelo luto, pela morte do pai. O pai de quem ela era muito próxima, um pai que ela tem no coração, e quando o senhor faleceu, ela escreveu esta obra com várias notas, já não me lembro quantas eram, mas eram muitas notas. Falar de vários aspectos de que ela se recorda do pai, coisas muito bonitas, das lições que o pai lhe ensinou e do quanto ele a apoiava, do quão presente ele era na vida dela. Muito bonito também, olhem, o meu coração sorri. Depois, também com muita hype e automaticamente eu com grandes expectativas, li o As Long as the Lemon Trees Grow, que na edição de Portugal se chama, deixem-me ver a minha cábula se eu pus aqui, será que pus? Onde Crescem os Limoeiros. Eu agora não me lembro o país onde isto se passa, mas é um país em guerra. Se calhar é melhor eu ir ver. Isto é a história, sobretudo, de uma mulher que vive na Síria. Ok, na Síria. Ela era estudante de medicina e ela narra-nos a história, a dor que ela sente e a forma como ela enfrenta a vida na Síria, apesar da guerra, apesar do risco em que estava permanentemente, e apesar de ter perdido familiares muito próximos durante a guerra da Síria, ela manteve-se sempre no país. Ela fez o que pôde a ajudar as pessoas no hospital onde ela trabalhava, e nós ficamos a conhecer um pouquinho, não é? Embora isso seja uma obra de ficção, um pouquinho do que era o ambiente na Síria. Foi uma história interessante, mas para mim não me arrebatou de todo. Eu tinha expectativas altas e não correspondeu a 100%, porque foca-se, a meu ver, pela minha experiência, demasiado na relação amorosa que ela depois acaba por desenvolver com outro rapaz sírio, que ela conhece. Eu gostaria que fosse mais os factos, mais a questão social, política, do que... Porque tinha muito sumo, não é? Com a profissão que ela tinha, aquilo que ela fazia.
A questão familiar, tinha a cunhada grávida na altura, há aqui muita coisa, muito sumo para ter uma história aqui espetacular e focou-se muito na questão amorosa e para mim isso não me encheu totalmente as medidas, mas foi uma história. E agora? Eu acho que para o ano vou ter que criar aqui mais uma categoria intermédia. Eu acho que sim, porque isto às vezes é difícil. Eu não sei se é justo dizer que não aquece nem arrefece. Mas ao mesmo tempo, eu acho que lhe talvez 4 estrelas na altura. É um 3,5, 4. O meu coração sorri. Eu olho para trás e o que é que eu sinto em relação a esta obra, não é? É essa a questão. Talvez vá para aqui. Depois, de Max Porter, O Luto é a Coisa com Penas. Uma obra sobre luto. Eu cheguei a falar aqui em fevereiro desta leitura, num vídeo sobre obras que abordam o tema do luto, cujo foco é o luto. O Luto é a Coisa com Penas é uma história, para mim, extraordinária, que me enterneceu imenso, que me tocou muito fundo, a mim que carrego vários lutos. Eu acho que é mais fácil nós gostarmos e amarmos, eu amei esta obra, quando temos experiências muito próximas. Eu acho que compreendemos melhor o que é que aqui está. Isto porque esta obra, a forma como é escrita é uma forma mais poética, não é uma narrativa corrida. A mancha gráfica é assim mais de poesia. E nós temos aqui o luto personificado por este animal, por este corvo. Ele personifica a morte. E temos um pai a tentar fazer o luto da morte da sua esposa querida, enquanto tenta ao mesmo tempo criar os filhos, que ficaram sem a mãe. Olha, para mim foi uma leitura belíssima, 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 mas acredito que não é obra para toda a gente. Depois, também da Anne Patchett, li o Tom Lake. E com esta obra a experiência não foi tão agradável quanto foi com The Dutch House, embora The Dutch House, a casa holandesa, não me tenha arrebatado. Mas esta eu achei tão monótona. É uma história que eu passava bem sem conhecer, sem nunca ter lido isto. Não aquece nem arrefece. Esta não hesito. Ai! Aqui. Não aquece nem arrefece. Achei muito morno. Tipo, ok, o que é que... É a história de uma mulher, vários anos mais tarde, décadas mais tarde, ela já tem as filhas crescidas, já é casada, já tem a vida dela solidificada. E uma das filhas fica a saber que a mãe namorou com um homem que na altura era uma celebridade. E fica muito curiosa e quer saber como é que aquilo aconteceu, porque é que ela não ficou com ele. Isto à frente do pai. Quer dizer, não é propriamente muito interessante. Depois a mãe lá vai falando da história da vida dela, como é que foi. As experiências em teatro, como atriz. As experiências dela como atriz, foi assim que ela conheceu o tal rapaz, mas depois o outro seguiu carreira e ela não. Não quer dizer, arrefece. Persepolis é uma novela gráfica maravilhosa, maravilhosa. Também falo desta obra num vídeo que publiquei em fevereiro, sobre a experiência da autora, Marianne Satrapi, enquanto iraniana a viver no Irão, a guerra, o que aconteceu, como é que as pessoas viviam, o uso obrigatório da burca, etc, etc. Maravilhoso. Depois uma obra que eu acho que ali na altura errada, porque a história não me tocou, não ficou comigo. Eu tenho muita dificuldade neste momento, se eu quisesse fazer um resumo desta obra, teria muita dificuldade. Falo de The Underground Railroad, de Colson Whitehead, que é um autor que as pessoas costumam gostar imenso, é alta literatura, mas eu tenho que colocar aqui, eu acho que foi uma má altura para ler esta obra, porque não me tocou, não ficou comigo, a história não ficou. Enfim, às vezes acontece. Depois, uma história mais leve, The 7-Year Sleep. É uma história, é viagem no tempo. E eu muitas vezes gosto deste tipo de histórias. Aqui foi também há um ano, será que foi? Foi em fevereiro do ano passado, por ocasião do aniversário do canal, em que foi um mês em que eu publiquei muitos vídeos. Eu fiz um vídeo sobre obras que têm
tinham como característica incluírem viagens no tempo, as personagens viajavam no tempo, obras de que eu gostei. Portanto, eu consigo gostar muito desse tipo de obras, embora eu não seja pessoa de ler fantasia, mas não tenho problemas nenhuns com viagem no tempo. Este achei um bocadinho mais tolo. Existe aqui, como o título sugere, um interregno de 7 anos, em que temos duas personagens, apesar de uma história amorosa, mas estas personagens só se conseguem encontrar em determinado ano. 7 anos à frente ou 7 anos atrás, eles encontram-se, eles partilham o mesmo apartamento, agora por motivos não interessam nada, eles partilham o mesmo apartamento, mas quando a rapariga sai do apartamento, se ela depois voltar a entrar, ela não controla em que ano é que ela entra no apartamento, e pode entrar num ano em que o rapaz não está lá, porque é o ano errado. É um bocadinho confuso, não é? Mas pronto, não aquece nem arrefece, não é livro para mim. Talvez para um público mais jovem, não sei. Kindred, amei. Octavia E. Butler, amei. Este também tem viagem no tempo, lá está, mas é uma história focada, faz sentido, aquilo tudo faz sentido, a escrita é maravilhosa. Temos uma viagem no tempo, sim, temos uma mulher do século XXI, uma mulher negra casada com um branco, que acaba por ir parar a um tempo nos Estados Unidos em que havia escravatura. E ela vai parar esse período várias vezes, ela vai e vem no tempo, e a vida dela corre perigo enquanto mulher negra, e acontecem muitas coisas, e ela tenta, com as armas, pouquíssimas armas que tem, tenta fazer o melhor que pode para proteger a vida dos outros negros que vivem naquele tempo, e a sua própria vida, que também está em risco, e tenta ter algum impacto na história. Adorei esta história, tocou-me imenso. Tive a assistir a respiração muitas das vezes, maravilhoso. É para isto que leio. Cadente, do Mário Rufino, é uma obra de um autor português que fala sobre a experiência do narrador, enquanto neto, que foi criado, a partir de uma certa idade, foi criado pela avó, a avó que já vivia sozinha. A avó fez o que pôde, não é? Para lhe dar o que ela tinha, o que ela podia. Mas quando ele já é adulto, no início da vida adulta, ele quer fazer a sua própria vida, quer ter o seu espaço, quer ter o seu apartamento, não quer estar a viver como pessoa idosa. Dá para perceber que a relação entre os dois nunca foi muito afetuosa. Pareceu que de parte a parte. Problema. Ele começa a trabalhar, o trabalho não é propriamente bem remunerado, mas ele tenta juntar o seu dinheirinho para ter o seu apartamento e viver a sua vida longe da avó. O problema é que a avó adoece nessa altura, e adoece de uma forma que precisa permanentemente de ter alguém a olhar por ela, porque coisas acontecem, começamos a perceber que a vida da senhora está aqui em risco, ela não pode continuar sozinha, ela não tem capacidade de tomar a medicação certa, à hora certa, e este narrador é um homem que não quer ter essa obrigação de estar a cuidar da avó, ou arranjar soluções para o problema da avó. Eu tinha expectativas altas pela temática em si, achei que ia ser talvez uma história muito tocante, mas irritou-me em muitas ocasiões o comportamento do neto para com a avó. Deixou um sabor muito amargo na boca, deixou mesmo. Então vai aqui para a categoria intermédia. Depois o Never Lie da Frida McFadden. Será que ainda me consigo lembrar do que é que foi esta história? Isto foi da psicóloga. Ai, que história! É estranho. Uma mulher que é psicóloga ou psiquiatra, por algum motivo, recebe os seus pacientes na própria casa. Portanto, eles sabem onde é que ela mora. E ela mora sozinha. E ela faz consultas a um psicopata. E as coisas correm absurdamente mal. E é tudo... Achei tudo tão disparatado, tão fora do real. Eu não sei quantas vezes é isto, mas neste momento vai para... O tempo volta para trás. Não. Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Um livro de memórias sobre a vida da autora e agora? Em Angola ou em Moçambique? Ai, que branca!
Ok, foi em Moçambique. Não estava a lembrar se era Memórias de Moçambique ou de Angola. Moçambique. Gostei muito de fazer esta leitura, de saber da experiência, como é que era a vida dentro daquilo que uma jovem Isabela consegue recordar, mas foi sobretudo como é que era a vida com o pai e com a mãe. O pai que tinha empregados negros e que notava-se que era uma pessoa racista, ela própria admitisse, era uma pessoa racista, que se achava superior e que podia fazer o que quisesse, apesar de precisar do trabalho dos negros, não é? E o que é que aconteceu quando do 25 de Abril em Portugal e as pessoas que estavam, os brancos, os portugueses que estavam nas colónias, terem tido necessidade de fugir, na realidade, de saírem destes países o mais rápido possível, porque as coisas para os brancos ficaram muito, muito complicadas. Como é que foi a viagem dela para Portugal, os pais virem mais tarde, ter que ficar a viver com a avó, se não tenho erro. Muito interessante mesmo. Uma leitura que toda a gente deve fazer, sinceramente. Estas memórias, é para isto que leio. Vou tentar aqui acelerar, senão este vídeo vai ficar enorme. Good Morning Monster. Este também é maravilhoso. Isto é histórias várias de diferentes pessoas que viveram infâncias, sobretudo infâncias muito traumatizantes, de diferentes maneiras. Abuso sexual, viverem com pais psicopatas ou com comportamento semelhante a psicopatas, narcisistas. São histórias, saber que isto são histórias reais dos pacientes que a autora desta obra acompanhou ao longo de anos. É arrasador saber que há pessoas que vivem vidas tão difíceis, tão duras e faz-nos dar valor à vida que vivemos, eu acho, não é? Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, os nossos problemas, que todos nós temos, mas há pessoas que passam pelas tormentas, por horrores absolutos que ninguém merece. Gostei muito. Good Morning Monster. Depois da Maggie O'Farrell, The Marriage Portrait, Retrato de um Casamento, será? Agora não tenho aqui apontado, mas acho que talvez seja isso, na edição de Portugal. Gostei bastante da história, baseia-se em personagens da história. Eu agora não me lembro do nome da protagonista, mas é uma jovem mulher que é obrigada a casar com um homem nada recomendável. Porque ele era para casar com a irmã, porque era mais velho, já tinha mais idade para casar do que ela, que ainda era menor de idade. Mas a irmã faleceu, então, como o homem precisava de uma esposa para ter filhos, teve que ser ela a vítima, a desgraçada, e as coisas não acabam nada bem. É uma história triste, mas gostei muito de ler, o meu coração sorri, vai para aqui. Depois uma obra de não ficção que eu nunca pensei ler na minha vida, mas que me foi recomendada por uma pessoa que eu tenho muito apreço por ela, muita consideração. Eu acabei por ler e adorei. É uma obra que eu sei que há uns bons anos atrás, uns quantos anos atrás, quando eu era outra Rita, se eu tivesse lido, eu achar isto talvez muito disparatado. Neste momento eu sou uma Rita diferente, tenho outras experiências e pensei, isto faz todo o sentido. Eu falo da obra do John Gray, uma obra muito antiguinha, que se chama Men Are From Mars, Women Are From Venus. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, algo assim. E basicamente eu acho que ele é psicólogo, se não estou em erro, o autor. E ele fala muito das diferenças que há entre homens e mulheres, porque somos efetivamente diferentes de berço, de nascença. Temos a tendência para nos comportarmos de forma diferente perante as mesmas situações. E então os homens são desta maneira, as mulheres são daquela. E, novamente, isto é algo que se me tivessem dito, vais adorar uma história, vais-te identificar com este tipo de obra, eu ia achar um disparate. E eu tipo, ok, os homens podem ter tendência a ser de uma determinada maneira, as mulheres têm tendência a ser de outra, mas somos todas pessoas completamente diferentes. Eu conheço muitas mulheres que são muito diferentes de mim, mas ao mesmo tempo, lamento, mas eu adorei ler isto, eu sorri ao ler isto e pensei, o senhor tem razão. Há aqui muita verdade nesta obra, portanto, olha, o meu coração sorri, sem sombra de dúvida. Depois de uma autora japonesa, eu li, e agora, qual é o nome disto? O que procuras está na biblioteca, as capas são minúsculas, eu não estava a conseguir ler o título. O que procuras está na biblioteca. Literatura asiática, gostei, não fiquei arrebatada. Isto são várias histórias
que têm ali qualquer coisa em comum, é de pessoas que não se conhecem, pessoas que frequentam a mesma biblioteca. E a bibliotecária que lá está é uma pessoa muito especial, que consegue indicar livros às pessoas que as pessoas não estavam à procura, mas que é aquilo que as pessoas precisam naquele preciso momento da sua vida. Ela acerta na mosca, ela sabe ler as pessoas. É interessante. Gostei. O meu coração sorri. Doida, não e não. Uma obra também de não ficção da Manuela Gonzaga. Amei. Amei. Amei conhecer a história desta mulher, a herdeira do Diário de Notícias, uma mulher que nasceu e cresceu, viveu boa parte da sua vida com muito dinheiro, com um grande império, mas a vida não foi cor-de-rosa durante a segunda metade da sua vida, porque ela casou com uma pessoa errada. Num tempo em que as mulheres não tinham direitos nenhums, nem mesmo uma mulher com muito dinheiro, não tinham direito a serem felizes e a escolher com quem querem estar casadas, que vida é que querem viver. Mas esta mulher de fibra, de muita garra, expressa uma história de ficção. O que esta mulher fez, aquilo por que ela passou, é incrível que isto tenha sido real. Ela, por se querer divorciar do marido e viver outra vida, que não aquela que tinha com o estupor do marido, ela acaba internada numa ala psiquiátrica, sem direitos nenhuns, a nada. Foi tudo de uma crueldade obscena. Horrível, mas uma história extraordinária, um excelente trabalho de investigação da autora, da Manuela Gonzaga. É para isto que leio. Uma novela gráfica pequenina, A Casa do... E agora o autor? Paco Roca? Vocês desculpem. Paco Roca. Tão lindo, tão lindo. 3 irmãos, acho que são 3. O pai faleceu, a mãe já tinha falecido há uns tempos. Eles herdam a casa dos pais e agora o que é que vamos fazer com a casa dos pais? Lindo, lindão. Antes do 25 de Abril era proibido. É uma obra de muito fácil de leitura, com muitas imagens, com muitas ilustrações, que vai buscar vários aspectos do que era a vida em ditadura. A vida em ditadura em Portugal. O que é que era proibido fazer? Havia muita coisa que era proibida, não é? Sobretudo às mulheres, mas à população em geral. E vai fazer aqui um apanhado para quem não viveu nesses tempos e quiser ter uma ideia do que foi a ditadura, para não repetirmos, porque não tem graça. Não tem graça, estes tempos não tiveram graça nenhuma. O meu coração se ri. If You Tell, de Greg Olson. Isto é a história real de várias pessoas, mas foca sobretudo de uma mulher horrenda, maquiavélica, que só encontrava felicidade, não sei se era felicidade, mas prazer em fazer os que a rodeavam, fossem quem fossem, filhos, os maridos, os vizinhos, amigos, fazer as pessoas sofrer, mas sofrer horrores, não só emocionalmente, também ela incutiu muito sofrimento a muita gente, mas cometeu atrocidades de sofrimento físico a muita gente e chegou a levar pessoas à morte. E é a história real, extraordinário. True crime. É para isto que leio. Filho, a segunda obra que eu li do escritor espanhol Alejandro Palomas, uma história muito ternurenta de uma criança que vive com o pai e tem uma saudade imensa da mãe e ele não sabe exatamente o que é que aconteceu à mãe e nós também não sabemos, só ficamos a saber que mais numa fase mais avançada da obra, a mãe desapareceu. E é uma história muito bonita, muito, muito, muito bonita e vai para aqui, meu coração sorri. I Let You Go, thriller, da Claire McIntosh. Gostei muito desta história. Começamos com a história de uma criança em idade de escola primária que é atropelada e morre. E quem atropelou foge. E depois vamos avançando na história com a investigação policial para tentar descobrir quem é aquele carro, quem é que ia conduzir, quem é que matou a criança e abandonou o local do crime, no fundo. E começamos a perceber que se passa ali qualquer coisa estranha, um mistério qualquer relativamente à mãe que está a fazer o luto pela morte do filho. Depois aparece outra mulher com uma história também misteriosa, o que é que está aqui a passar. Muito interessante, gostei muito, 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 muito. Será o meu coração sorri, talvez? Esta é difícil. O meu coração sorri é para isto que leio. Eu tenho uma ideia de ter ficado muito agarrada à história, tentar perceber o que é que se estava a passar, qual era o mistério daquelas mulheres, quem é que tinha realmente matado a criança. É para isto que leio, talvez, vai para aí.
Depois, What Happened to You? É uma espécie de uma conversa, isto tem acho que ele é psicólogo, creio, o autor, mais a Oprah Winfrey. E funciona na base dela, vai-lhe fazendo perguntas sobre a experiência dele com vários casos que ele acompanhou de várias pessoas que sofrem trauma, que sofrem com trauma, de onde é que vem esse trauma e como é que funciona o nosso cérebro, porque é que o nosso cérebro armazena trauma, seja de guerra, seja de infâncias com pessoas horrendas, seja que tipo de trauma for, porque é que décadas mais tarde o nosso cérebro ainda se lembra do que nos aconteceu, porque é que nós não conseguimos ou temos muita dificuldade em controlar e porque é que vamos buscar esse trauma do passado para situações mais ou menos corriqueiras do dia-a-dia. Muito interessante, gostei muito. O meu coração sorri. É muito interessante sabermos como é que o cérebro funciona, não é? Arranjar explicações para as coisas da nossa mente, da nossa psique, é muito interessante. Da Isabel Allende, eu li Inês da Minha Alma, uma história de uma mulher muito guerreira, também baseada em factos histórias de uma mulher do século XVI, creio. Tem a ver com o período da ocupação do Chile, da conquista do Chile, e desta mulher que teve um impacto na história do Chile muito, muito, muito importante. Uma mulher guerreira. Gostei muito. É por isto que leio, ou então o coração sorri, talvez, vá para aqui. Está bem nas duas categorias, está muito bem. Agora, que mais? Eu estou a deixar de ver as capas. O segundo dos diários do José Saramago, Cadernos de Lanzarote 2, eu tinha amado os primeiros cadernos. Estes segundos diários também gostei bastante, vai para aqui para o meu coração sorrir. É sempre interessante saber como é que é o dia-a-dia, como é que é a vida de um escritor, na altura ainda não era Nobel da Literatura, mas tornou-se, não é? Num grande escritor português. Da Elizabeth Strout, Olive Kitteridge, tinha expectativas elevadíssimas para esta obra, primeiro por tudo o que li, da série da Lucy Barton, que amei, são 4 obras da série da Lucy Barton, gostei imenso, fiquei apaixonada pela escrita e pelas histórias da Elizabeth Strout. Ouvi maravilhas também desta Olive Kitteridge por ser uma personagem muito peculiar, uma mulher muito interessante por ser muito fora da norma. Mas este livro, infelizmente, não correspondeu àquilo que eu desejava, porque tem várias histórias. Funciona um bocadinho na base de short stories, de pequenas histórias, tudo sobre a mesma comunidade, não necessariamente sobre a Olive Kitteridge, eu achava que ia ser isso. Mas há muitas histórias que não são sobre a Olive Kitteridge. São sobre vizinhos, pessoas lá da população, e depois às vezes há uma breve referência à Olive. E foi por isso que eu estava sempre à procura das histórias da Olive, e não veio tanto quanto eu queria. Entretanto, eu já vi a série, que são só 4 episódios, na HBO, e amei a série, os episódios todos. Porque eles, para essa história, para essa adaptação, eles foram buscar a parte da Olive Kitteridge, as histórias da Olive Kitteridge, e é maravilhoso. É uma personagem realmente muito rica. Mas enquanto obra literária, vai aqui para o meu coração sorrir. Mas está entre esta categoria e a categoria de baixo, porque não me arrebatou de todo. O Earth, do John Boyne, é uma história muito curta, eu acho que é a primeira de 4, mas eu ainda só li esta. É sobre um jogador, um homem que tinha tendências mais para profissões artísticas, ele era mais artista, mas foi empurrado pelo pai para ser jogador de futebol, coisa que não lhe interessava particularmente, mas azar dos azares, ele até era bom a jogar, tinha talento. Então acaba por ser essa a vida dele. Embora frustrado. Mas essa não é a parte pior. A parte pior é em que ele se vê envolvido a vida muito, muito, muito promíscua que ele vive a nível sexual. Um crime ou um suposto crime a que ele assiste e ele mente relativamente ao que viu, para se proteger também. Enfim, é uma personagem que é difícil gostar dela, porque tem muitos defeitos, tem aqui muitos problemas. Enquanto história... vai para cima ou vai para baixo, vai para cima ou vai para baixo. Eu não amei. Eu acho que me passou um bocadinho ao lado, não aquece nem arrefece. É uma escrita boa, eu quero ler os restantes. A escrita é muito boa, eu adoro John Boyne. Mas aqui está entre não aquece nem arrefece e o meu coração sorri. Está ali no meio termo. Está ali no meio termo, ok? Atmosphere, da Taylor Jenkins Reid. A última obra da Taylor tinha expectativas elevadas, ou elevadas QB. Eu só sabia que era a história de uma mulher astronauta,
meti à NASA. A história é interessante, mas ao mesmo tempo esta protagonista irritou-me por ser tão pachá na forma como ela faz a gestão da vida pessoal. Ela tem sucesso, não é? A nível profissional, mas confesso que não amei, não me encantou por ir além. Compreendo, as pessoas gostaram bastante, tem ali a questão romântica, a história romântica que pode apelar a muita gente, mas para mim não foi o suficiente, não foi mesmo. A personagem achei muito fraquinha, a personagem principal. Da Svetlana Alexievich li Vozes de Chernobyl, não ficção também. É a história de uma explosão num dos reatores de Chernobyl, que basicamente resultou num desastre nuclear imenso, que matou muita gente em vários países, e é-nos contado, são memórias de várias pessoas que sobreviveram, mas sobreviveram ao custo de muito sofrimento físico e emocional, porque viram a sua saúde deteriorar-se severamente devido àquela exposição a quantidades industriais de radioatividade que o corpo humano não está feito para aguentar. São testemunhos de muitas pessoas. É muito triste, é tudo muito, muito triste e muito de enfurecer, porque estas pessoas não foram devidamente protegidas, nem antes nem depois da explosão. É para isto que leio. Depois uma história da série da Anne of Green Gables, da Anne dos Cabelos Ruivos. Temos aqui Anne of the Island, a Ana da Ilha, que é isto é o 3, é o terceiro livro. É quando a Anne vai para um colégio, o Redmond College, vai estudar, vai para longe de casa, e acontece aqui muitas coisas a nível pessoal, propostas de casamento, ela está no início da sua vida adulta. É interessante, não é extraordinário, mas vai aqui para uma construção sorrir. Do José Eduardo Agualuz, ali a teoria geral do esquecimento. Gostei da parte do contexto em que esta história se passa, que é pós-colonialismo. E nós, quando os portugueses são obrigados a fugir, neste caso de Angola, há uma mulher portuguesa que acaba por ficar, ela própria se põe numa situação de enclausuramento num apartamento, fica lá sozinha depois de a irmã e o cunhado terem desaparecido, ela fica lá há décadas. E é a vida dela a tentar sobreviver sozinha num apartamento, num país onde ela não se sente em segurança. E ela vai assistindo a tudo pela janela. É uma história peculiar, única, interessante, e vai aqui para o meu coração sorrir. Budapeste, do Chico Buarque. É uma história é uma história pequena, um livro curto, mas tem muito que se lhe diga, eu acho. É uma história que deve ser estudada. Depois de ler, devemos estudar o que aqui está, porque o autor não nos dá tudo de mão beijada, é preciso parar para pensar no que aqui está e no que ele quis dizer. É a história de um homem, da sua vida entre Budapeste, a vida secundária, com a amante, e a vida principal, por assim dizer, com a esposa, o filho, no Brasil. Uma história peculiar, mas olhem, vai para aqui, não aquece nem arrefece, porque o impacto que teve em mim não foi por aí além. O que teve um impacto brutal, eu li já no final do ano, The Correspondent, era um dos livros que estava nomeado para os prémios do Goodreads, na categoria de quê? Será ficção ou ficção histórica? Deve ser ficção, não há motivo para ser ficção histórica. Amei. The Correspondent é a protagonista, ela é correspondente, ou seja, toda a história se passa por via de cartas e de e-mails. Ela corresponde-se com muitas pessoas e através desta correspondência toda nós ficamos a conhecer a vida desta mulher viúva, já com uma idade muito avançada, já tem os filhos criados, e nós ficamos a saber a vida dela toda, e é uma vida muito, muito, muito interessante, que eu amei acompanhar. Eu recomendo esta obra a toda a gente. Não está traduzida para Portugal, pelo menos por enquanto, espero que isso mude. Mas para quem tiver à vontade de ler em inglês, The Correspondent, amei esta protagonista, amei esta mulher. Amei! Todos os nomes do sucesso de Saramago, infelizmente não amei, foi uma história agradável de se ler. Gostei do protagonista, percebo a importância que esta história tem. Este homem mundano, este José,
trabalhava no registro civil há muito, muito, muito tempo e tinha uma vida mundana, muito rotineira, e ele decide a certa altura mudar a rotina e apimentar ali um bocadinho a vida dele. É interessante por isso. Vai aqui para o meu coração sorrir. Depois também de Ellen Montgomery, da série Anne of Green Gables, o Anne of Windy Poplars, que é o número 4. Este aborreceu-me, irritou-me, chateou-me, porque não puxou por mim de maneira nenhuma. É uma Anne que já não é aquela Anne do início da série, não é? Porque ela já está fora de Green Gables, fora de Avonlea, já não está com a família, não está com os irmãos, não está com aquele núcleo inicial, e a história não foi particularmente interessante. Ela já já acabou os estudos e começa a trabalhar como diretora de uma escola de ensino secundário, e é as aventuras dela, nesse sentido, com as pessoas novas que ela conhece, mas olha, não aquece nem arrefece. Espero que o quinto livro que eu conto ler este ano, desta série, seja mais interessante. No final do ano, agora em dezembro, li este livro de memórias, o Just Kids, da Patti Smith. Também gostei muito, o meu coração sorri. É a história dela e do homem que foi muito marcante na vida dela. Eles tiveram, inicialmente, o Robert, que acabou por se tornar um fotógrafo muito conhecido nos Estados Unidos, até a falecer, prematuramente. É a história deles os dois, da vida que eles viveram, vida amorosa, e depois, quando já não eram amorosa, continuavam ali com uma ligação extremamente forte. Eles ultrapassaram muitas coisas, muita pobreza, muitas dificuldades para serem bem-sucedidos no mundo artístico. Passaram por muitas coisas. É uma história muito interessante. Histórias de vida real, por norma, eu gosto bastante. Depois, The Book Club for Troublesome Women. Também adorei esta história. Isto é um romance histórico e também eu li porque foi um dos livros nomeados para um dos prémios do Goodreads. Eu quase certeza foi em ficção histórica. E é como o título indica, é um clube de leitura, começa como um clube de leitura para donas de casa. No fundo, são mulheres que vivem numa época em que a mulher simplesmente tinha que casar, ter uns quantos filhos, ficar em casa, ser dona de casa, exemplar, cozinhar muito bem, usar o seu aventalzinho, estar muito feliz. Quando o esposo chega a casa, servir o esposo e tratar muito bem das crianças e basicamente não se questionar sobre o que é que ela quer da própria vida. E há aqui um grupo de mulheres que não está para isso, que quer outra coisa da vida, e cada uma à sua maneira vão contando as suas histórias e a luta que elas de certa forma travam. Algumas estão felizes no casamento, outras nem tanto, e é muito interessante conhecer a história destas mulheres. Eu diria que é para isto claro. Do Onde Jackie, li também Vou Mudar a Cozinha, que é uma pequena coletânea de muito pequenos contos que eu tive que ler 2 vezes para perceber exatamente qual é a mensagem que estava ali, porque à primeira leitura não era óbvio. Mas mesmo assim, mesmo percebendo, não me cativou, não foi obra para mim. O tempo volta para trás. É um bocado agressivo, mas não é obra para mim. Pode ser para vocês, não foi obra para mim. Terrinhas, o romance da Catarina Gopes. Uma história interessante. O meu coração sorri. Uma história sobre uma jovem mulher que viveu como filha única. A vida toda era ela, a mãe, o pai e a avó. E com o falecimento dos pais, ela acaba por ficar a conhecer os segredos de família, aquilo que os pais nunca lhe contaram. E que ela sempre achou-se um bocadinho peculiar. As coisas serem como eram, mas ficou a saber mais tarde o porquê das coisas serem como eram. É interessante. Da Paulina Xiziano, gostei muito desta obra, O Alegre Canto da Perdiz. Quero ler mais obras desta autora. É uma história de uma mulher negra em África que entende que boa ideia mesmo é fazer filhos, arranjar um homem branco com bom estatuto e fazer filhos mestiços. Porque assim ela conseguia, e as crianças também conseguiam ter uma vida melhor, com mais privilégios. E mais não digo, mas dá pano para mangas esta teimosia desta mulher. É para isto que leio. A Cicatriz, da Maria Francisca Gama. Toda a gente ouviu o sururu sobre esta obra. Eu tinha lido uma obra que eu ouvi a ser comparada a esta da Maria Francisca Gama, uma obra da
E agora, foi o Vista Chinesa, refiro-me ao Vista Chinesa da Tatiana Salem Levy, uma obra, para quem não tiver problemas com a temática em si e com descrições daquele crime que foi cometido na obra, super, super, super recomendo. 5 estrelas, extraordinário, extraordinário. Esta segunda obra, eu ouvi comparações, então fui um bocadinho ali para trás, já tinha ouvido coisas menos boas. Houve ali momentos em que eu pensei, ok, a escrita não é fantástica. Mas olhem, acabei por gostar bastante. Pronto, e há que admitir. Não é um Vista Chinesa. Não é um Vista Chinesa, mas é uma história boa, com qualidade, que deu uma sensação que a autora refletiu muito bem sobre como é que cria aquela estrutura, aquela contagem decrescente. Acho que foi tudo bem pensado e foi bem escrito, não é? Eu mudava coisas, havia lá referências à cultura, a livros, a obras de outros autores, daquilo que eu me lembro, que eu pensei, porquê? Não é perfeito, mas é uma boa história, gostei de ler, gostei mesmo. Depois tenho aqui um pequeno ilustrado, faz parte de uma coleção sobre o 25 de Abril, sobre a ditadura em Portugal, não é? Este contexto todo de ditadura e depois a passagem para uma república, para uma democracia. A obra chama-se A Melhor Amiga da Menina República. Também gostei muito, é informativo, digere-se muito bem, são poucas páginas, tem ilustrações, mas ficamos a conhecer um bocadinho da história de Portugal, de história importante de conhecermos, portanto, vai para aqui, o meu coração sorri. Da Joana Bertolo, a história de Roma, também ouvi maravilhas, convencidíssima que ia achar extraordinária esta história, do princípio ao fim. Eu li até ao fim, mas questionei deixar para trás. Eu pensei, vou abandonar, não vale a pena, eu estou a insistir, isto não está a correr como eu gostaria, mas insisti. E não me arrependo nada, eu gostei, acabei por gostar bastante da obra no fim, mas é uma história muito peculiar. Eu compreendo quem gosta muito, tem ali a ver com questões da condição da mulher, o ser mulher, ter filhos ou não ter filhos. Se não queremos ter filhos, vamos ter filhos só porque alguém nos diz, a sociedade diz que então depois como é que é, né? Quando formos idosos não deixamos filhos, ficamos sozinhas, uma mulher não precisa de filhos. E é uma história de uma mulher que se calhar não quer filhos e se calhar a vida dela está bem assim. E do trauma, de certa forma um trauma, porque a relação amorosa, que aparentemente ela valorizava muito, acabou. E, enfim, olha, é uma história muito interessante, mas talvez não seja literatura para toda a gente. Mas eu gostei, no final acabei por gostar muito, o meu coração sorri. Este vídeo já está enorme. Elizabeth Strout, a continuação do Olive Kitteridge, que é o Olive Again, eu gostei bem mais. Portanto, vai para aqui, meu coração sorri. Esta categoria está grande. E agora deixei de ver as capas. Do Fredrik Backman, My Friends, toda a gente ama. Eu gosto de algumas obras do Fredrik Backman, mas há outras que não são para mim. Esta foi ok, foi QB. Desculpem, amantes do Fredrik Backman. Eu gosto de algumas obras do autor. Mas esta, My Friends, não foi tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Compreendo, é uma história bonita de amizade, mas aquilo é tudo tão irreal, eu achei tão estranho do princípio ao fim. Não consegui sentir-me sensibilizada como eu gostaria. Senti muita sensibilidade e amei a escrita, a cabeça deste autor para escrever isto, A Solidão dos Números Primos, das melhores obras deste ano, sem sombra de dúvida. É para isto que leio. Amei. Mais. Limpa, também amei. A forma como isto está escrito, a história é de uma empregada interna na casa de um casal que tem uma filha, a criança morre, nós sabemos disso desde o início, e depois o que é que aconteceu? Foi a criada, teve alguma coisa a ver com isto, o que é que aconteceu? E é a história contada pela própria criada. Extraordinária para isto que leio. The House of Eve, a Casa de Eva. Uma obra também recente em Portugal, não é? Acho que ainda é novidade literária, muita gente amou e também gostei bastante. Duas mulheres que não se conhecem e vamos ouvindo a história de uma e de outra. Nos Estados Unidos, mulheres negras, coisas acontecem na vida delas, coisas nada felizes, e é a luta destas mulheres para viverem a sua melhor vida e serem felizes e se sentirem realizadas quando às vezes a vida as puxa para trás, não é? Muito interessante, gostei muito. O meu coração sorri.
Depois o Caderno Proibido, também O Meu Coração Sorri, gostei muito. Um livro também feminista, sobre uma mulher que não está realizada com a vida que tem. A vida não tem nada propriamente muito má. Está casada com 2 filhos já crescidos, toda a gente tem saúde, vão tendo dinheirinho para pagar as suas contas, mas esta mulher não está minimamente realizada. E é o caderno com que ela guarda, onde ela escreve, às escondidas, os seus pensamentos mais perigosos, por assim dizer. Uma excelente história. No instante tudo muda. É uma história interessante, não é? De uma família que estão a viajar e acabam por ter um acidente, um veado, acho eu, que se cruza, passa em frente ao carro, à carrinha onde eles seguiam. Há um óbito, há uma família enlutada, há ali pessoas que se calhar não são aquilo que aparentam ser, que não são tão boas como aparentam. Está aqui Entre o Meu Coração Sorri e eu não quero nem arrefeço, porque houve ali coisas que eu não gostei particularmente, não me fizeram muito sentido. Mas se calhar vai para aqui O Meu Coração Sorri. Depois, uma não-ficção sobre a PIDE, cartas que os portugueses escreveram à PIDE, com alguma análise das mesmas. Também muito interessante, também é importante para conhecermos um pouquinho desta parte da nossa história. O Meu Coração Sorri. Está aqui cartas que, sinceramente, é de ir às lágrimas com o ridículo. Com o ridículo. As pessoas conseguiam ser tão mesquinhas, né? Escrever cartas à PIDE, quer dizer, por coisas às vezes supérfluas. Tudo é rio, toda a gente acho que já sabe, quem segue aqui o canal com regularidade sabe o que eu achei desta obra. Não funcionou comigo. Está aqui entre... Não é o tempo volta para trás, porque eu não me arrependo nada do tempo que passei a ler a obra. Fiquei a saber, eu tinha muita curiosidade com o Tudo é Rio, pela popularidade que tem. Portanto, eu não me arrependo, o tempo, não quero que o tempo volte para trás. Mas quem é que autorizou isto? Porque isto devia ter sido editado de uma forma a tornar... Fazer desta obra, tem ali potencial, mas fazer desta obra uma obra com qualidade literária. E, a meu ver, na minha humilde opinião, isso não aconteceu. Depois temos aqui 2 obras da Julia Quinn, da série dos Bridgertons, que eu amo ler. Deixem-me recorrer à minha calma para saber qual é a terceira e a quarta obra. A terceira é An Offer from a Gentleman, que é a história da Sophie. É um bocadinho, um retelling da história da Cinderela, que eu pensei, pai, vou testar isto. A história da Cinderela, a sério? Ai, a orfanzinha perde o pai, fica com a madrasta e as filhas da madrasta, e elas são mais para ela, e ela vai ficar sem a herança do pai. Desgraçadinho, pensei, não vou gostar disto, mas olhem, adorei. A história da Sophie e do Benedict, estas 2 personagens valem tudo e amei. An Offer from a Gentleman, é por isto que eu leio, gostei imenso. Aqui o To Sir Philip with Love, que é a história do Colin, do filho do Colin Bridgerton, e da Penelope. Ai! Amei! Eu amei isto, amei. Amei a história destes 2 e amei ficar a saber quem é a Lady Whistledown, que é lá a quadrilheira lá do sítio, uma pessoa anónima, mulher anónima, que escreve colunas para o Jornal de Londres, de coscovices sobre a sociedade e sobre os vários personagens, coisas que ninguém quer que sejam sabidas, não é? Que sejam faladas. Olhem, eu amei esta história. Depois de Coco Mellors, o Blue Sisters, as Irmãs Blue, é uma história que poderia ter sido uma história 5 estrelas para mim e noutra altura se calhar teria sido, não sei, mas não funcionou assim muito bem. Eu nunca estive propriamente muito investida na história destas irmãs. Elas são 4 ou 5 irmãs, uma já faleceu, e é a história de todas elas. Ali os problemas com o pai e com a mãe, o upbringing delas, não é? A infância toda, o que é que ficou por dizer, o que é que não funcionou bem com a educação que a mãe lhes deu, as mágoas que elas têm. Elas são todas diferentes, e a dor pela morte de uma das irmãs, que acaba, essa dor, esse luto que acaba por, essa morte que acaba por as unir ali durante um período de tempo, porque elas estavam um pouquinho cada uma para o seu lado. É uma história interessante, é uma história bonita, mas está aqui Entre o Meu Coração Sorri, porque é uma história bonita, mas ao mesmo tempo não teve o impacto que eu gostaria que tivesse tido. Não foi tudo aquilo que gostaria, porque se calhar foi no momento errado que li, não sei. É uma história muito slow pace, há ali muitos momentos em que não acontece nada, não... Olha, se calhar vai para não aquece nem arrefece.
Uma história com muito potencial, mas é muito slow burn, é tudo muito... acontece tudo muito devagarinho, não há ali grandes acontecimentos, nada muito extraordinário, percebem? Eu tenho tendência a não ser a maior fã destas histórias mais lentinhas. Nini, da Ticas Graciosa, é um romance baseado na história de vida real da autora, que basicamente passa por o pai ter matado a mãe e ela ter ficado órfã. E é um romance baseado nessa história real, uma história que eu gostei de ler, vai aqui para O Meu Coração Sorri. Depois temos mais um Bridgerton, Romancing Mr. Bridgerton. E agora, qual é esta? Mas eu lembro-me qual é esta. É o quarto. É o quarto. Ai, desculpem. Pois eu falei das duas obras. Eu falei das duas obras dos Bridgertons. Então o que é que está aqui? Ai meu Deus, não estou a perceber. Não, esperem. An Offer from a Gentleman é da Sophie do Benedict. Isto depois a gente lembrar-se disto tudo é complicado. To Sir Philip with Love. Não. Não. To Sir Philip with Love é outra história. É uma história que eu não amei, não é? É! Ai, esta eu não gostei! Não! Não, esta é outra. Ai, esta irritou-me. O sexismo do homem, o Sir Philip. O sexismo deste homem. Ai, deu cabo de mim. Ele só queria uma mulher, que foi uma das irmãs Bridgerton, para o ajudar a criar a filha. Porque a filha ficou órfã de mãe e ele queria arranjar uma mulher. Ai, o sexismo não. Ao tempo volta para trás, eu não gostei desta. O Romancing Mr. Bridgerton é que é o número 4. E é a história do Colin e da Penelope que eu amei. Este sim, ok. Já corrigimos aqui a situação. Depois, The Housemaid's Secret. O segredo da empregada, será isso? O segredo da criada? Da criada. Este eu acho que detestei pelo disparate que isto nada fazia sentido, nada tinha lógica. Daquilo que eu me lembro, era uma moça que já tinha estado presa uma porradona de anos e lembra-se de ir trabalhar com pessoas muito duvidosas. E que nada faz sentido. Ai, ela mete-se em coisas que a sério, menina, ao tempo volta para trás. A sério. Daquilo que eu me lembro da história, pá, não, vai aqui ao tempo volta para trás, porque tinha muito disparado. É bom entretempo, de certa forma, entendem? Mas depois uma pessoa vai ver, mas isto faz sentido. Epá, não faz. I Am, da Maggie O'Farrell, são várias histórias da vida, da autora, da vida real que ela nos conta, em que supostamente quase enfrentou a morte e conta-nos histórias da vida dela, da gravidez complicada, do nascimento da filha, os problemas de saúde da filha. Foi interessante, vai aqui para o Meu Coração Sorrir. E por fim, da Taylor Jenkins Reid, o After I Do. After I Do é a história de um casal, um jovem casal. Eles casaram muito jovens e quando a história começa, aquele casamento não está a correr bem, aquele não está famoso. Então eles decidem dar um tempo. Não nos vamos já divorciar, vamos dar aqui um tempo, vai cada um para o seu lado. E depois é a vida deles, sobretudo a vida dela, porque nós conhecemos a perspectiva dela. Tem ali muita coisa que não faz sentido. Ela, a certa altura, nós não conhecemos a versão dele, o pensamento dele. Então, como é que a autora nos dá a conhecer a versão dele? Então, a rapariga tem acesso à caixa de e-mails do rapaz e o rapaz escreve e-mails que ele depois acaba por não enviar, ficam no rascunho, em que ele desabafa, né? O que ele não gosta do comportamento dela, as coisas que estão mal no casamento, pela perspectiva dele. Eu pensei, homem nenhum se vai pôr a escrever e-mails e deixar em rascunho porque não é capaz de enviar. Epá, não achei que tivesse muito sentido. Não sei, não me lembro quantas estrelas dei a esta obra, mas vai aqui um bocadinho para o tempo, volta para trás. Passava bem sem ter lido esta história, passava. E é isto, este vídeo está enorme. Espero que tenham paciência para ver isto até ao fim. É para isto que leio, tem 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 histórias, espetacular. O Meu Coração Sorri tem bem mais do que isso, é onde está a maior parte das obras que eu li. As que não aquecem nem arrefecem, dá só 3, 6, 9, 10 obras, ok, vivo bem com isso. Ao tempo volta para trás e que autorizou a publicação disto, 3, 4, 5, 6. Pronto, está ótimo, olhem, estou muito contente sobretudo com esta parte de cima, é sempre muito bom, todos os anos, eu acho que tenho conseguido encher esta parte de cima, estas primeiras duas categorias, e isso deixa-me de coração quente, olhem. É tudo por hoje, não se esqueçam de deixar like e comentar, vocês não têm andado a comentar os vídeos, vocês não andam a comentar.
comentem, para eu saber quem é que está aí, o que é que vocês pensam, o que é que vocês sentem, está bem? Ok? Beijinhos, até ao próximo vídeo, falamos em breve.